É com você, profissional da saúde, que quero falar novamente. Médico, dentista, enfermeiro, donos de laboratório, hoje o assunto é de muito interesse: dinheiro. Aonde investir, como investir, por que investir, quando investir. Hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais na parte de investimento, na parte financeira. O Ezequiel, que é consultor aí hoje na área de investimentos, tanto para todos os segmentos, quanto também para o profissional de saúde. Tenho também o Rafael, gestor e também consultor no segmento aí de consórcios e investimentos. A ideia hoje é mostrar para o profissional da saúde qual a importância do dinheiro dele, tanto no valor presente quanto no valor futuro. Porque hoje, quando nós falamos no mercado de consórcio, a gente tem uma falsa impressão que nunca vai chegar a minha vez, né? Rafael, só para entender hoje as áreas que o consórcio entra, qual é as lógicas das cartas do consórcio, existe contemplado, não existe contemplado, existe de investimento. O profissional da saúde hoje ele tem uma movimentação muito grande, tanto para compra do imóvel, para a clínica ali ou do consultório, equipamentos, fluxo de caixa. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí da sua vivência nesses anos na parte do consórcio. Claro, Alan. Então, me chamo Rafael Réstico, né? Eu tenho 41 anos, eu tenho 23 anos de área financeira, experiência em todas as segmentações. Sou investidor imobiliário há 10 anos e já atuo com consórcio há 8 anos. Então, em resumo, o meu know-how é fazer o dinheiro ter valor, fazer o dinheiro trabalhar para mim e para o meu cliente. Então, hoje, dentro das possibilidades que eu vejo, uma das mais inteligentes e econômicas é o consórcio. Então, a gente tem levado isso muito para o cliente, onde, às vezes, o cliente tem aquela mentalidade um pouco fechada ou defasada que o consórcio é apenas para aquisição de carro e de casa. E, na verdade, não. Além disso, ele serve muito para você levantar capital, você ter acesso ao dinheiro e, principalmente, se você diversificar possibilidades que tem no mercado. Se a gente fosse dividir hoje o consórcio em 3 grandes áreas, seria o segmento de consórcio imobiliário, de automotor e o de serviços. Dentro desse nicho de odontologia, de medicina, a área de consórcio de serviços e imobiliário, ela se encaixa perfeitamente para quem precisa levantar crédito e precisa também você diversificar um pouco o seu portfólio de atendimento, sem principalmente você não disponibilizar, não tirar recursos de forma agressiva do seu capital. Então isso ajuda muito a você alavancar, tranquilizar e diversificar a sua metodologia de trabalho hoje. Quando você fala aqui hoje no segmento do profissional da saúde, eles têm um fluxo muito grande ali de faturamento, de receita também, onde existe N possibilidades de fazer a parte de investimento. Vamos trabalhar hoje, então, com a parte do imóvel, para sair ali do aluguel, para entender crescimento de consultório, de clínica, estacionamento. E, em seguida, vamos falar da parte de capital mesmo, até ali para estar gerindo o dinheiro dele de uma forma de fluxo de caixa ou reinvestir o dinheiro. Como que funciona hoje uma carta de crédito para imóvel e se ele precisar de um dinheiro rápido em cima de uma carta de crédito? Tá. Então, eu vou começar pela última pergunta que você fez. Acesso rápido ao crédito é super simples. Você pode fazer desde uma aquisição de carta contemplada até o Home Act, que é a aquisição do consórcio com garantia imobiliária, e ainda dar lances. Ou seja, tudo isso a gente está falando de velocidade. Então, aquela pessoa, o médico, o dentista que tem aquela mente fechada, vai demorar muito? Não, depende muito mais do cenário do cliente do que da empresa, porque a gente consegue entregar aquilo que o cliente precisa com a maior agilidade possível. Você pode, através do consórcio imobiliário, usar... Vou pegar 2 cenários bem simples que hoje os nossos clientes eles têm utilizado muito. Tanto é que hoje, basicamente, o nosso perfil de cliente tem sido muito investidores e empresários, para vocês entenderem a metodologia. Uma delas é você fazer cartas no sentido de contemplar e vender ela. Ou seja, você pode ter um retorno muito alto, tá? Ao ponto de gerar caixa para a tua empresa e a partir do momento que você vende, você não tem mais parcelas. Ou seja, às vezes você investe muito pouco, tem um retorno muito alto e com extrema segurança. Na prática, vamos lá, uma carta de crédito de R$200 mil. Hoje um profissional da saúde, para ele é tranquilo, ele consegue estar pagando ali uma carta de 200, 400, 700, até 1 milhão ali numa carta de crédito. Um exemplo de uma carta para fazer esse giro de 200 mil. Qual é o custo, uma média, e como que ele pode alavancar esse dinheiro de uma forma mais rápida? Perfeito. Então vamos lá. Hoje, o investimento numa carta de 200 mil, você começa com parcelas de menos de R$700. Então é extremamente acessível. Você pode vender a carta. Hoje, uma média, você pegaria em torno de R$60 mil, caso venda a carta.
e às vezes tem investido 5, 10 mil reais, pega 60 mil e acaba as parcelas, então olha o tamanho do investimento. Se você quiser pegar uma carta contemplada, você vai dar ali em torno de 40% para pegar 200 mil reais. Então, estamos falando aí em torno de 80 mil reais para você pegar 200. Quanto que isso pode gerar de caixa, de possibilidades para você? E existe uma terceira situação, supondo que ela não contemple rápido ou que você queira utilizar. O que a gente percebe hoje no mercado é que, às vezes, o autônomo, médico, dentista, se ele parar de atender, ele não tem uma segunda fonte de renda. E se ele não atender, cai a renda dele. Então, a ideia é, através do consórcio, ter fórmulas que tenham essa segunda fonte de renda. Uma delas é o mercado imobiliário, um dos mais seguros, tranquilos de serem geridos e que geram essa tranquilidade. Então, por exemplo, um médico hoje vai viajar, ele pode ter imóvel locado que está gerando capital para ele. Como o poder aquisitivo médio do médico dentista é relevante, ele pode ter mais de um imóvel, vários imóveis, que vão garantir essa tranquilidade para ele, tanto presente quanto futura. E a gente está falando com parcelas iniciando com menos de R$700 mensal. Toda carta é possível fazer esse giro. Lógico, primeiro vocês conversam, faz um diagnóstico, entende a necessidade ali do cliente de primeiro momento. Então, hoje, se um médico, um dentista, um biomédico, um dono de um laboratório, se tiver interesse de estar investindo no segmento de consórcio, ele tem essa opção de estar alavancando a carta de crédito dele. Exatamente. Tem essa possibilidade e uma coisa que é bem interessante, porque, vamos lá, nós não comercializamos imóveis, mas nós temos uma rede de parceiros muito bem credenciados e qualificados que a gente vai dar todo o encaminhamento. Que imóvel eu compro, onde eu compro, com quem eu compro. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de consultoria, não só a aquisição, mas é todo o trabalho até a contemplação e pós-contemplação. Isso é o que faz a diferença, porque a ideia é não tirar a atenção, né, do profissional da sua área, e sim trazê-lo soluções. Então, a gente entrega tudo isso. E existe uma outra forma ainda, que, por exemplo, vamos dizer que a clínica, né, seja da pessoa. Se concorda que o que está gerando recursos é o que está acontecendo dentro, o atendimento. Mas o prédio, a clínica como um todo, a teoria é um passivo. Só que você pode levantar capital em cima dessa própria clínica. Então, o que está acontecendo com o atendimento, que é o primeiro foco de trabalho, está gerando o recurso. Mas você pode levantar capital em cima desse imóvel, ou até da sua casa, ou de outros imóveis, que com isso você pode capitalizar o seu caixa também. Então, o consórcio ele é polivalente, muito flexível na forma de você utilizar. Aí, como que a gente vai descobrir qual a melhor forma? Com uma conversa com o médico, com o dentista, onde a gente tem percebido que eles têm se surpreendido com as possibilidades que tem. Então, hoje, eu posso dizer assim, na nossa carteira hoje de clientes, né, Ezequiel, a gente tem aí uma gama gigantesca. Hoje, algum médico dentista que não tem consórcio é porque ele não sabe como funciona. Bacana. Lembrando sempre, profissional da saúde, se você que está nos ouvindo e vendo é formando, está na primeira especialização, está no mestrado, não construiu ainda o seu primeiro consultório, pretende investir, será que eu vou para uma franquia, não vou para uma franquia, vou para minha carreira solo? A gente precisa sempre entender que existe recursos no mercado para dar aquele empurrão. Então, é a ideia da Demicon estar trabalhando junto e lado a lado mesmo com você, profissional. Ezequiel, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Vamos lembrar assim, o cliente ele tem muito medo de receber até uma ligação do consultor, muitas vezes de passar para o consultor a necessidade dele. Lembrando sempre que a gente vê muito ali da necessidade do cliente quando tem a conversa, quando entende o cenário financeiro, quando entende o fluxo dele, fica mais tranquilo de saber exatamente o produto específico que eu vendo para cada cliente ou para cada segmento. Hoje, na sua visão, por que favorece mesmo para o profissional da saúde que não tem fluxo de caixa, lembrando sempre, o faturamento não é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa muito é a receita versus o lucro. E muitas vezes, se ele não tiver uma rotina administrativa dele ali, ele não tem nem lucro, porque faz da pessoa jurídica para pagar a pessoa física, né, para manter ali aquele patrimônio. O que você vê muito hoje que facilita numa negociação ou numa abordagem ali da venda, na sondagem, na negociação com o cliente em cima das dúvidas? Por que é interessante sempre o cliente atender uma ligação, marcar um Zoom, para estar entendendo o melhor produto para ele na parte do consórcio? Nós, enquanto consultores, né, e a gente atende especificamente o pessoal da área da saúde, a gente faz essa diagnose e orienta o profissional o melhor caminho
a ser seguido financeiramente falando. A gente faz essa diagnose e apresenta um exemplo. O melhor caminho para você nesse momento é a compra de uma carta contemplada. Vamos fazer uma programação de compra para a gente tentar contemplar daqui 1 ano, 2 anos que seja. Então a gente a gente mostra o melhor caminho, né, usando a nossa expertise nessa orientação para seguir esse caminho para o profissional da saúde chegar no objetivo dele mesmo, seja montando uma clínica ou comprando uma franquia, como você mesmo disse. Bacana. Rafael, na sua visão hoje, tem um produto de vocês que não é muito conhecido e que tem como alavancar um caixa de um médico, de um dermatologista, de um cirurgião plástico, que é a carta de crédito de serviço. Por que hoje os profissionais da saúde, na sua visão, não têm total ciência desse produto no mercado? Lembrando, quanto menor a carta, mais a probabilidade do paciente dele pagar, né? A carta de serviço, ele também pode dar lance, não pode? Quais os valores que começa? Porque assim, hoje quando a gente fala para o dentista, um protocolo, que é a prótese ali fixa, tem dentista que vende de 12 a 30 mil reais. Então, uma carta de crédito de serviço, tranquilo. Um transplante capilar, 15, 18, 23. Os procedimentos hoje para o dermatologista, também ali se for corporal e facial, a maioria dos tratamentos passa num valor de 5, 10 mil se for um plano de tratamento. Por que é interessante hoje o profissional da saúde ter esse produto junto com o consultor para estar mostrando esse diferencial de uma forma de pagamento para caixa rápido ali na clínica e no consultório dele? Perfeito. Esse produto não é que ele não seja muito conhecido, é que os outros, o automotor e o de imobiliário, eles são mais conhecidos. Então, veja, hoje a gente tem uma gama bastante grande de médicos, dentistas, enfim, toda a área de estética, inclusive, também, que utilizam as cartas de serviço a seu favor. Como? Vamos primeiro entender que o cliente, muitas vezes, precisa fazer algum procedimento que ele é custoso. E, às vezes, ele não está preparado para pagar à vista. E, às vezes, o parcelamento interno não corresponde à finanças mensal do cliente. O que ele acaba fazendo? Ele não faz. Então, você acaba perdendo esse cliente. Agora, se você levar uma solução que vai se encaixar no mês a mês dele e ainda você, como clínica, está levando essa possibilidade para ele não desistir ou da necessidade ou do sonho dele, é um diferencial. Então, o que a gente percebe? Todas as clínicas que já utilizam o consórcio, elas, além de não perderem cliente, elas têm aumentado o seu faturamento. Um outro cenário que é extremamente inteligente é você, às vezes, você como proprietário ou o gestor, a clínica ter algumas cartas de crédito, contemplou, ela oferece essa carta para o cliente, aquele cliente que está precisando, principalmente com maior necessidade. Então, você oferece um crédito barato e imediato. E nós temos cartas de crédito que começam a partir de 15 mil reais. Mas, Rafael, e se eu precisar de um procedimento de 10 mil? Não tem problema, faz a carta de 15, a qual você pode dar um lance da própria carta, que você retira um pedaço dela, que fosse o adiantamento, retira um pedaço dela e vai ficar lá por 12 mil reais. Então, você antecipou, acelerou sua contemplação e fica perto do crédito. Sobrou crédito, utiliza para amortizar. Mas uma das coisas mais interessantes, porque assim, quando a pessoa vai fazer algum procedimento, muitas vezes não é só aquele que ele precisa. Ele até pode fazer o outro, mas não faz porque não cabe no orçamento. Agora, se faz um crédito, sei lá, de 15 mil e o procedimento inicial era 10 e sobra 5, opa, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Sim, pode fazer. Ele pode fazer mais de um procedimento com aquela clínica e nem precisa ser no mesmo momento, pode ser no momento posterior. Então, você, além de não deixar de realizar o processo do paciente, você potencializa seu ticket da operação. Tá. Explicando novamente na prática. Às vezes quem está nos ouvindo é um especialista de implante, de buco, ou a alta demanda agora de harmonização orofacial. A carta de crédito de serviço começa em 15 mil. Perfeito. Então, automaticamente, quem está nos assistindo, tendo interesse de entender como que pode estar colocando esse produto na clínica ou no consultório, a gente entra em contato e explica dentro da mesma lógica. Vamos se dizer que ele tem lá de orçamento parado nesse primeiro semestre, é muito normal uma clínica ter 300 mil, 400 mil, 500 mil, 700 mil, porque ele tem medo de ter uma inadimplência. E muitas vezes, uma parcelinha ali de 15 mil fica uma média de quantos hoje? Um crédito de serviço de 15 mil, a partir de 290 reais. Mas o meu paciente, ele pode escolher quanto que ele pode pagar por mês? Não, na verdade é assim, você tem a possibilidade, no máximo, de você
pagar uma parcela reduzida até a data da contemplação ou pagar a parcela cheia. Mas o crédito ele é pré-fixado já do valor que ele vai pagar. Ou seja, isso inclusive se torna uma forma de controle financeiro. Ele sabe quanto vai pagar. Tá. Um idoso hoje que precisa de um protocolo ali fixo de uma média de 15 mil. Uhum. Ele tem uma condição de estar pagando, dependendo do idoso, 700, 1.000, 1.200. Uhum. Qual que seria a lógica dessa venda dessa carta de serviço vinculado à parcela para a contemplação? Vamos entender que um processo cirúrgico, ele leva ali para o paciente começar em torno de 60, 90 dias. Como que é possível utilizar? Porque não vamos pensar só em uma carta. Às vezes a clínica ela precisa de 30 cartas de serviço. Né? Na área médica é muito comum esse produto de venda, na odontologia está entrando muito agora, mas a gente precisa entender que o dentista que está nos assistindo, ou muitas vezes uma recepcionista, ela pode ter essa carta na manga. Como que poderia ser feito para o paciente uma negociação para um idoso de uma carta de 15 mil? Olha, se ela não estiver contemplada, é sempre bom a gente entender o que o cliente tem de possibilidades. Lógico, a gente vai fazer um pequeno treinamento, né? Porque não é necessariamente a recepcionista, o gestor ou o proprietário que vai vender, e sim, ele só entender para nos encaminhar. A gente vai entender o cenário do cliente. Tem essas condições, é para agora? Se ele tiver, a gente pode desde pegar uma carta já contemplada, que a gente tem um banco de cotas contempladas. Até de serviço? De serviços também. Porque, veja, tem muito cliente que às vezes contemplou e preferiu vender a carta. Porque às vezes o retorno, né, o investimento, se tornou mais atrativo, ele foi lá e fez outra carta. Então a gente tem um banco de cotas contempladas de serviços, automotor e imobiliária, mas dependendo do crédito, do valor que o cliente tiver em mãos possível, a gente pode dar o lance. Dá o lance, pega o crédito, vai diminuir aí, inclusive o valor das parcelas ou o prazo, isso o cliente opta, e realiza o procedimento. Simples assim. Ou existe ainda também, por exemplo, como é extremamente acessível, a própria clínica pode ter várias cartas. Pode contemplar por sorteio, por lance do crédito, que você não tira dinheiro do bolso, ou se quiser por interesse já ter algumas contempladas, dar lance e deixar lá prontinha, esperando o cliente adequado. Então, é tudo um estudo que a gente faz para entender qual o melhor cenário para a clínica e a clínica vai entender qual o melhor cenário para o cliente. Então, a gente faz todo esse trabalho. Lembrando sempre que o paciente ele se torna um cliente hoje da Demicon e ele é tratado individualmente. Individualmente. Automaticamente, quando o médico faz uma indicação, o dentista faz uma indicação, vocês entram em contato com o paciente para entender aquilo que cabe no bolso, se ele tem dinheiro para lance ou não, e qual que é a durabilidade ou o tempo para iniciar o tratamento e terminar. Sempre é tratado o cliente, no caso o paciente da clínica de forma individualizada, certo? Individual e sigilosa, porque a gente também não abre. No máximo de informações que a gente vai ter é o que o paciente passou para a clínica pode ter nos passado. Então, a gente não abre, cada cliente vai entender o cenário dele para ajudar. E esse é o nosso foco, ajudar o cliente a realizar o projeto dele. Então, hoje o profissional da saúde ali, o empresário, que ele já está trabalhando um fluxo, ele tem a opção de vender a carta de serviço na parcela, ele tem a opção de ter na clínica dele a carta de serviço para lance, e se ele tiver um fluxo de caixa ainda melhor, entendendo essa dinâmica, ele já pode ter carta de crédito contemplado para entregar o serviço de forma imediata. Exatamente, é o que vem acontecendo, né? Hoje, todas as clínicas, e eu acho que esse é o melhor termo, que se permitem entender, elas fazem. Porque além da gente não perder cliente, eles aumentam o faturamento, então faz todo sentido para eles. E a gente tem percebido muito, relatos de clínicas, a satisfação do cliente em saber que a clínica tinha esse convênio, vamos dizer dessa forma, para poder realizar o projeto. Porque já tinha passado por algumas clínicas, não tinha, chegou numa que tinha, foi lá e realizou. Então, inclusive, existe uma questão de fidelização junto à clínica, por esse diferencial. Porque é uma outra forma dele comprar, dele adquirir, né? O que a gente precisa mostrar também para o profissional da saúde, que ele pode ter um leque de cartas sendo trabalhado, porque é aquilo. Hoje, quando a gente ouve falar do consórcio, é o imóvel. Por segundo, o automóvel. Aí que ouve falar, quem tem dinheiro trabalha com investimento ou não, né? Hoje, o profissional da saúde, então, ele tem uma opção tanto para o crescimento pessoal, quanto para o crescimento profissional dele como empresário, e ele pode ter também como crescimento do fluxo de caixa. O que a gente precisa ressaltar hoje na prioridade de quem está nos assistindo? É gerar um fluxo de o paciente A, o paciente B, o paciente C, para já estar entrando em contato em cima desse fluxo,
Existe a possibilidade também de conversar ali com o dono da clínica, falar um treinamento inicial para já ter um leads, um cliente mais interessado, porque assim, é muito interessante a carta de crédito de serviço contemplado, principalmente a alta demanda de harmonização orofacial, que é o Botox, os preenchedor, toda essa parte. E no segmento agora de investimento de equipamento, o que acontece muito, né, Rafael, hoje? Eles fazem muito Lavia Day, o Crio Day, por não ter poder de comprar um equipamento, porque todo o equipamento do profissional de saúde, se ele não tem um dinheiro vivo ali, entra num financiamento. E muitas vezes no financiamento não aprova, por não ter uma movimentação 100% declarado. Essas cartas para equipamento, hoje também dentro da Demicon, entra esse serviço. Isso. Na verdade, assim, ó, o consórcio imobiliário, eu vou dizer dessa forma, ele é muito rico, porque ele te gera muitas e quase que infinitas possibilidades. Lógico, existe a metodologia. Como que eu vou, utilizando uma carta imobiliária, vou comprar um equipamento médico, odontológico? A teoria não faz sentido. Mas existem alguns processos internos que são simples de falar, mas é imprescindível que o cliente entenda mais em loco. Você pode utilizar uma carta imobiliária, você retira o crédito e utiliza para qual finalidade você quiser. Como que isso é possível? A gente vai deixar um bem em garantia, tá? A gente utiliza a metodologia que a gente chama de processo de reforma, por exemplo, mas existem outras. Você saca o capital e daí você utiliza para qual finalidade você quiser. Qual que é a grande vantagem? O custo da operação é extremamente barato. Você começa com um custo de operação de 0,1 ao mês. Então, hoje no mercado isso não existe, né? Não existe nada comparado a isso. E qual que é a grande vantagem? Se você tira menos do seu bolso, ou você faz uma melhor aquisição, ou você faz mais de uma aquisição. E se você sabe que você vai ter uma troca que é periódica, sazonal, a cada período, você já consegue se programar. De repente, as próximas, você nem dá lance, nem compra carta contemplada, ela contempla pelo tempo. Se torna mais atrativo ainda. Então, tudo isso é o que a gente faz análise para o cliente, porque a ideia não é vender o crédito, a ideia é ajudar o projeto. Então, se o cenário do cliente permitir, a administradora, que hoje é a melhor administradora independente do país, que é a Demicon, e o consultor correto, o projeto ele realiza. Por isso que hoje nossos clientes, volto a frisar, usam como formato de investimento e como formato de alavancagem de capital para suas empresas. Então, empresários e investidores usam muito isso. Então, hoje, um recém-formado ou quem está terminando uma sociedade, ele precisa montar até o próprio consultório, que é a cadeira, a parte ali dos equipamentos, a parte dos móveis mesmo, decoração, fachada. Com a carta de imóvel, ele tem essa possibilidade, entendendo a necessidade dele, se ele possui um bem, se ele não possui, ele pode até comprar a carta de crédito para estar investindo no sonho dele profissional. Pode sim. Todo o processo, desde a aquisição do imóvel, desde a estruturação interna, inclusive depois a própria questão do serviço. Pode ser utilizado o imóvel, mas vamos sempre trabalhar cada linha no seu consórcio. Então, essas duas primeiras, vamos no imobiliário. A de serviços, vamos no consórcio de serviços. Ou seja, o cliente empresário, ele tem N formas de trabalhar. Então, é o que a gente vai encaixar para que fique bom para ele. Porque, assim, os clientes que nós temos dessa área, além deles terem crescido, terem aberto até outras clínicas, coisa que era inviável, né, pelo fluxo financeiro deles, eles estão abrindo isso de maneira muito mais fácil. E, principalmente, quase não estão tirando dinheiro do caixa. E uma outra coisa que é bem legal, o consórcio, como ele é um processo de planejamento, e sim, ele pode ser imediato, mas ele é um processo de planejamento como formato raiz, você consegue se programar, você sabe o que vai sair do teu caixa, você sabe se você pode ou não efetivar um lance ou dar uma entrada. Então, se torna totalmente previsível e se torna totalmente eficaz na realização do projeto. Tem a famosa frase que só contempla quem faz, né? Vamos voltar, porque o profissional da saúde, ele tem um fluxo até para ficar dando lance, semanalmente, mensalmente. Como que funciona na prática? Vamos pensar numa forma de fluxo de caixa crescente. Qual que é o mínimo de uma carta que pode dar lance para ser contemplado? Até para quem está nos assistindo entender para uma educação financeira, um projeto a curto prazo, médio prazo e longo prazo também. Quanto que ele consegue estar começando a investir numa carta? Como que funciona essa lógica? Vamos pensar muito assim. Às vezes o profissional da saúde, ele precisa ali na estrutura dele pôr o segundo consultório. O terceiro consultório, ele tem as salas disponíveis. Hoje, qual seria a melhor ideia?
a parte mais assertiva de uma carta de crédito para começar a dar lance para ser contemplado, pensando de baixo para cima mesmo. Alan, hoje eu tenho a carta X, que se ele der de lance X, existe a possibilidade de contemplação. Porque automaticamente, quando ele pega o dinheiro, se ele já reinvestir numa outra carta de crédito, ele vai ter um fluxo maior, até o fôlego ali no fluxo de caixa dele, para ir para uma terceira carta. Qual que seria a ideia hoje de início para estar alavancando a vida financeira dele? Perfeito. Acho que esse termo que você usou é exatamente perfeito. É alavancagem. É você usar um dinheiro que você não tem para realizar o que você precisa. Então, veja, hoje, se for começar uma carta imobiliária de R$80 mil, que é o menor crédito que tem, por R$269 mensal. Se a dividir por 30, dá menos de R$10 por dia. Então, é extremamente acessível. R$80 mil, profissional da saúde. 69,70. É mais barato que uma profilaxia, que uma limpeza. É mais em conta que um botox. É mais em conta do que uma limpeza ali de pele. Então, uma carta de R$80 mil por 269. 269 ele pode estar pagando por mês. Qual seria o lance para ele começar a estar utilizando? Tá, vamos primeiro entender que existem basicamente 5 formas de você ser contemplado. Sorteio, ok, coloca ele como plus. Existe o lance livre. O que é o lance livre? Você vai dar um capital, injetar capital ali, que hoje fica na média de 60%, 70%. Vai depender muito do grupo, que a gente faz essa análise com o histórico do que está acontecendo, para que a gente seja assertivo para você contemplar. Você tem o lance fixo. O que é o lance fixo? É o lance que você dá da carta. Então, por exemplo, 80 mil, você pode dar até 25%. Todo mês? Todos os meses. Os sorteios, as contemplações são sempre uma vez ao mês, tá? Então, você pode dar o lance da carta, que supondo, você pegaria lá em torno de 56 mil reais aproximadamente, tá? Você vai dar o lance de um dinheiro que não é teu, que você não tem, vai pegar o pedaço da carta e só que em vez de pegar 80, você vai pegar 56. Então, qual que é a grande vantagem disso? Você acelera a tua contemplação sem tirar dinheiro do bolso. Essa é a terceira possibilidade. A quarta possibilidade pode mesclar, que a gente chama de lance limitado, que é você usar um pouco de dinheiro e um pouco da própria carta. Se junta os dois, potencializa e dá o lance. E por último, que é uma exclusividade da Demicons, pode dar o lance fidelidade. O que é esse lance fidelidade? É o reconhecimento aos bons pagadores. Então, se você tem um projeto um pouquinho mais alongado, em torno de 24 meses, se você pagar as 24 primeiras parcelas, você vai concorrer somente com quem pagou. Então, vamos dizer que tem um grupo lá de 1.000 pessoas e só 5 pessoas pagaram 24 meses, você vai concorrer com essas 5. Então, são várias formas. Só que isso, a gente vai entender o cenário do cliente, para ver qual o melhor lance e qual a possibilidade de lance que o cliente tem. Então, se torna totalmente possível acelerar essa contemplação. Tá, vamos pensar na carta de 80 mil, que ele usou ali um valor da carta para pegar 56 mil. Saiu essa contemplação. Eu posso usar esse dinheiro para já reinvestir naquele próprio mês numa carta de 200 mil? Se eu tenho ali, entrou no meu fluxo de caixa de vendas, mais 40 mil, 56 mais 40, ou uma carta de 120, 150. O consultor Ademicon, ele dá todo o suporte dentro dessa linha de crescimento do dinheiro dele mesmo? Exatamente. A gente dá a consultoria e já até antes, se a gente já entende que existe um segundo projeto futuro, a gente já atrela, já até a primeira carta, a gente já faz pensando nesse processo. Vamos entender o seguinte, quando libera, o crédito fica disponível para uma utilização imobiliária, tá? Então, para ter acesso ao dinheiro, tá? E não numa aquisição imobiliária, você vai ter que atrelar um bem, deixar uma garantia, alienar um bem imobiliário. Feito esse processo, aí existem duas metodologias, que você pode resgatar esse capital, deixa um bem alienado, aí você pode pegar esse capital e sim dar em lance numa outra carta, ou utilizar ele, ou parte dele, assim o dinheiro é seu, você vai fazer o que você bem entender com esse capital, mas sim, é possível. Entendi, porque a gente tem muito, quem não é da área não tem conhecimento, quando acontece a dor, empréstimo. Quando acontece a dor, financiamento. E logo vem o refim, né? E a gente sabe quando o empresário cai no refim, a vida dele acabou, não adianta. Hoje, na sua visão e na visão do Ezequiel, a melhor forma de fazer o dinheiro trabalhar para ele é em ter essa carta de crédito na parte contemplada ou ele já mesclar? Porque assim, vamos ser sinceros, R$269 para o profissional da saúde é nada. É um almoço numa churrascaria. Então, o ideal seria, já pensando na pessoa física, uma carta de 80, já pensando na pessoa jurídica, uma outra carta de 80, e vamos se dizer ali 4 cartas de 15, pensando no paciente final dele. Isso é possível atender o médico que está nos assistindo, o dentista, um biomédico, e orientar ele
qual a melhor tomada de decisão em cima dos investimentos dele? Pode sim, ele pode fazer, na verdade, quantas cartas ele quiser. Lógico, a partir da data da contemplação, a gente vai verificar a comprovação quanto ele comporta de cartas contempladas. Mas no início, como ele pode fazer até o processo de investimento, ele pode fazer quantas cartas ele quiser. Mas o que é interessante é o cliente ele pode comprar como PF como PJ, mas não importa se ele comprou como PF e quer usar para clínica, não importa se comprou como PJ quer usar para dentro de casa. Isso não impacta na Demicon, tá? Isso é uma coisa extremamente interessante. Então, Rafael, pô, eu fiz uma, mas eu queria trocar. Você pode até trocar, né? Alterar sua titularidade de uma para outra, só que necessariamente isso não impacta no começo, tá? Então, isso é bem tranquilo. O consórcio consulta crédito ou não consulta? Existe esse mito no mercado, quem nunca teve uma acessibilidade à informação, ao conhecimento. Eu não vou passar meus dados para o consultor porque vai consultar o crédito. Existe isso na prática ou não? Qual é a diferença de comprar uma carta de crédito e de tentar um crédito no banco? Porque eu vejo muito isso quando a gente está falando com alunos na parte da faculdade, tudo sobre investimento, que existe essa linha de consórcio, vem muito isso. Quando eu realizo a compra de uma carta de crédito, vai consultar o meu nome, vai diminuir o score ou não? Tá, assim, quando você inicia uma carta não contemplada, não existe consulta absolutamente nada. Lógico, a gente faz uma pré-análise rápida para saber quanto você ganha versus o que você está pagando de parcela. Então, mas isso é 3 segundos que você faz o processo. A partir da contemplação, sim, existe uma comprovação que você precisa, que é para a segurança da empresa e da operação como um todo. Então, isso é normal. Só que o que é interessante? Você tem lá um financiamento no banco, um empréstimo, enfim, algum movimento no banco. O score que você tem no banco baixou, né? Porque a tua capacidade de pagamento diminuiu. Para o consórcio isso não impacta em nada. Então, supondo que você tem um processo onde no banco não libera mais R$1, no consórcio como se não tivesse nada. Todas as cartas? Todas. Imóvel, automóvel, investimento, se for alguém do agro, se for algum outro tipo de investimento de carta de crédito, em nenhuma hipótese consulta o crédito para adquirir a carta de crédito. No caso, assim, ele não consulta o score que ele tem vinculado a banco. Não. Apesar de que, sim, somos registrados pelo Banco Central, somos fiscalizados por ele, mas não tem o vínculo do Sisbacen, que é o sistema, né, do Banco Central, para saber o quanto o score que já está impactado junto ao banco. Isso para nós indifere. Até porque, né, Rafael e Alan, fica atrelado, né, Rafael, o bem, no caso de um imóvel, o bem fica, na liberação do crédito, fica em garantia. Então, a Demicon, em tese, segue essa linha porque vai estar no nome da Demicon o bem na retirada do crédito, né? Quando tem a retirada do crédito ou a contemplação, mas Isso. na parte inicial do investimento ele não tem risco nenhum. Nada. E hoje, existe um ditado, né, que o rico cada vez fica mais rico, né, e infelizmente o pobre cada vez fica mais pobre por não ter um conhecimento de investimento. E a gente vê muito, quando você senta para conversar com uma pessoa que trabalha com investimento ou não trabalha, a necessidade dele de adquirir mais uma carta de crédito, de adquirir mais um bem, de adquirir mais um patrimônio, porque o futuro está muito incerto. Na sua visão por expertise de mercado, por que a classe A e a classe B, parece até óbvio que tu vai responder, que é uma questão de segurança, uma questão de dinheiro, mas por que a mentalidade deles parece que está mais aberta para ter um futuro mais tranquilo? Primeiro que existe uma questão cultural, né? O Brasil ele não foi educado a trabalhar com dinheiro, a fazer planejamento, tudo é muito imediatista. Então, a partir do momento que você já tem dinheiro, que você já aprendeu, acho que o mecanismo, não estou falando sobre consórcio, acho que da educação financeira, você entende que não é tão difícil. E eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, você precisa de 2 coisas na vida para não perder oportunidade, que é, você ter acesso à informação, e outro, você ter dinheiro. E se você não tem dinheiro, você tem que aprender a ter acesso à informação para ter dinheiro. Então, quando você tem acesso à informação, você tem poder de decisão. Então, eu sei se eu vou fazer um bom negócio, eu sei onde que isso vai me levar. Hoje, tem muita gente que assim, de classe mais elitizada, que eles fazem uma alavancagem, eles usam dinheiro do outro, né, pode ser inclusive do consórcio, para fazer mais dinheiro. Então, tem muita gente assim, eu não vou pagar uma taxa administrativa, eu vou ter parcelas mensais para ficar pagando. Só que quanto que você realiza se você guardar sozinho o dinheiro? Você está conseguindo guardar? Agora, quando você faz um processo onde não é você que paga as parcelas, por exemplo, você pega um imóvel, ele coloca para alocar, ele se paga a parcela, ainda sobra dinheiro e é a partir desse momento em que ele está pagando. Se for pegar colocar e injetar capital no teu caixa, se você pegar esse capital, quanto que, vamos lá, uma clínica, se eu colocar 100 mil no teu caixa, quanto de negócio a mais você faz? Quanto que isso vai gerar de um valor que vai ser
basicamente zero a tua parcela. Vai ser muito. Então, é fazer o dinheiro e gerar dinheiro. Então, quando você entende isso, só que isso é só quem se colocou a prontidão de saber, de ter acesso à informação, aí faz. Então, eu diria o seguinte, o principal ponto é você ter acesso à informação. Porque muita gente, eles querem, mas não sabe o como. E aonde que entra a gente? A gente entra com o como. Como que você vai fazer isso? Como que o mercado tem feito? Como que o seu concorrente tem feito? A gente ensina eles a fazerem também. Então, existe hoje 2 públicos, né? As pessoas que acham que sabem e aqueles que sabem e estão fazendo. Porque os que acham que sabem e não fazem, tem por isso, se torna um pouco mais difícil essa vinculação financeira no processo. Lembrando também que hoje o paciente, ele não é bobo, né? Devido até à parte digital. O paciente, ele sabe quando a clínica tem um fluxo de caixa, pela fachada, pela estrutura, pela uma recepcionista, pela decoração da clínica e pela oferta de valor, que é quando a clínica também tem uma oferta de preço, condições de pagamento. E o público profissional da saúde é um público imediatista. N motivos. Status, custos pessoais, custos variáveis, precisa estar o tempo todo numa rede social gerando ali um conteúdo para que chame a atenção do paciente. E esquece de parte que se torna prioridade, que é a educação financeira. Uma dica, uma sugestão, como que faz para esse pessoal, que é um público que tem um poder de compra muito grande e ainda não entendeu nem investir, nem reinvestir. Lógico, o público A hoje, eu vejo muito do segmento da saúde, ele já investe e reinveste tranquilamente. Mas tem o B, tem o público C que está alugando um consultório, tem um amador que vai tentar sozinho sem fluxo de caixa e não funciona. Como que faz para pôr na mente, para quem está nos assistindo, R$ 80.269 para o profissional de saúde de graça? Ele consegue ali em 1 hora trabalhado. Como que começa a mudar a mentalidade desse público? O primeiro passo é vir falar com a gente. Porque a gente não vai só... esqueça o critério de venda, e sim o critério de consultoria, que é o que a gente faz. Então, a gente vai ensinar o quanto isso impacta. Mas vamos para dentro da clínica, desse profissional que está querendo montar a sua clínica. A primeira situação é ele entender o quanto ele tem de receita versus que ele tem de despesa para saber o que sobra. Então, esse é o primeiro ponto. Então, ter um fluxo de caixa extremamente transparente e que ele possa mexer. O segundo aspecto, você precisa não mexer com isso. Como assim? O teu foco é a medicina. O teu foco é a área da saúde. Não mexa com isso. Coloque na mão de pessoas que vão focar nisso. Que aí elas vão entender o quanto que elas podem investir, reaplicar, o quanto está o processo ali. E existe uma coisa que é muito importante, é você não misturar pessoa física com pessoa jurídica. Então, a tua clínica ela tem que ter uma vida financeira, além de única, saudável. Assim como você, quanto pessoa, tem que ter um fluxo financeiro saudável e focado no teu cenário. Agora, quando você mistura tudo isso, você não sabe o que está entrando, o que está saindo, nem se pode ou se não pode. Então, esse é o primeiro cenário que eu diria. Começa conversando com a gente vai dar essa indicação, inclusive, não consigo cuidar, não sei quem pode cuidar da financeira, a gente indica. Eu preciso entender o quanto eu posso investir, a gente ajuda. Então, o que a gente não é do nosso know-how, a gente vai trazer um parceiro qualitativo para fazer esse processo. Mas eu diria o seguinte, começa tendo informação. Profissional da saúde, você dentista, médico, biomédico, dono de laboratório, esteticista, quanto custa o seu sonho? E quanto custa parar no meio do sonho? Quanto custa você não conseguir dar essa continuidade? Para nesse momento, você que está nos assistindo, olha a sua receita para julho de 2025. Olha os seus recebíveis para julho de 2025. Ou pior, dezembro. Dezembro, as contas de 13º, férias. Janeiro, onde a população gasta com IPVA, IPTU, escola, mercado. Gasta dezembro na praia, viagem, e aí o paciente não tem cartão. Ficou claro para ti que com uma carta de crédito de R$80 mil, tu paga numa média de 269? Você que está nos assistindo, entre em contato conosco para começar a investir já. Lembrando sempre, só contempla quem faz.